Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Hoje nós vamos começar um bloco de neurovascular e esse bloco de neurovascular ele começa com neuroanatomia, fazer uma revisão rápida de neuroanatomia, depois nós vamos começar a falar de doenças arteriais do pescoço e depois nós vamos para infartos cerebrais, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui com neuroanatomia. Começando com a neuroanatomia dos vasos do pescoço. Da crosta da aorta emergem as artérias, o tronco braquicefálico arterial direito, a carótida comum esquerda e a subclávia. Da carótida comum esquerda emergem as carótidas interna e externa, e da subclávia emerge aqui a artéria vertebral. Todas essas outras artérias que nós estamos vendo aqui fazem parte do sistema anastomótico que há entre os dois sistemas carotídeos e o sistema vértebro-basilar. Então, são mecanismos de proteção que a natureza nos dotou e quando eles falham, a gente vai apresentar algum problema de irrigação. Então, dos três sistemas que irrigam a cavidade intracraniana, os dois sistemas carotídeos e o sistema vértebro-basilar, eles são interligados por várias anastomoses. A principal anastomose é o polígono de Willis aqui, ó. O principal círculo anastomótico, sede da maioria dos aneurismas, ocorre nessas artérias. Então, o círculo anastomótico de Willis representa a ligação mais frequente anastomótica entre os três sistemas que irrigam a cavidade intracraniana. Tá? Um detalhe importante aqui é a respeito da neuroanatomia, em especial da artéria carótida interna. Esse segmento da carótida interna cervical alta é um trajeto por dentro do estojo ósseo, né, o canal carotídeo, e a partir do momento em que ele sai do canal carotídeo, inicia-se o segmento cavernoso. O segmento cavernoso da carótida interna aqui é um segmento protegido. Durante alguns centímetros, poucos centímetros, a carótida interna ela trafega por dentro de uma estrutura venosa, de uma estrutura vascular. Por essa razão, o conhecimento da anatomia já ajuda, inclusive, para diagnósticos. Aneurismas que se formam aqui na carótida cavernosa são aneurismas de melhor prognóstico, porque são aneurismas protegidos pelo seio cavernoso. Ao final da carótida cavernosa, o primeiro ramo que emerge anteriormente é a artéria oftálmica. Delimita exatamente o sifão distal da carótida cavernosa. A partir da carótida oftálmica surge esse segmento aqui, que é um segmento comunicante da carótida interna, e acima do segmento comunicante da carótida interna tem um segmento supraclinoideu. Daí a carótida se bifurca na cerebral média e cerebral anterior. Então, esse aqui é a artéria oftálmica, esse segmento todo aqui é o segmento cavernoso da carótida interna. Esse é o segmento petroso ou temporal da carótida, e aqui é o segmento distal da carótida interna cervical. A visão aqui dos vasos intracranianos, a partir da carótida interna, nós temos aqui a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior, e vindo das artérias vertebrais, se forma aqui a artéria basilar, e no topo da artéria basilar emergem as artérias cerebrais posteriores. Essa é a anatomia mais frequente, e tem inúmeras variações que nós vamos ver daqui a pouquinho isso aqui. Ó. Então, os anatomistas dividiram esses segmentos arteriais intracranianos, numerando as artérias ao invés de dar nome. A gente tem no abdômen, por exemplo, sai da aorta, emergem as ilíacas, artérias venais. Aqui os anatomistas resolveram numerar essas artérias. Então, esse primeiro segmento aqui, ó, da artéria cerebral média, até após esse contorno inicial, onde emergem alguns vasos aqui, esse contorno
contorno é o segmento M1. Depois, esse outro segmento mais horizontal, M2, e daí em diante, M3, e mais distalmente os segmentos M4 da artéria cerebral média. Isso acontece também na cerebral anterior, até a comunicante anterior, o segmento A1, depois o segmento A2, e daí sucessivamente até ramos mais superficiais. Das cerebrais posteriores, a mesma coisa, né? O primeiro segmento P1 até a comunicante, depois o segmento P2, e daí P3, e aí P4 até lá o final. Então, dessa maneira, a gente não consegue dar nome específico para os ramos subsequentes da artéria cerebral média, anterior e posterior, porque elas são numeradas. Mas, ainda assim, alguns ramos mais importantes são utilizados na prática, né? Esse ramo frontal aqui, ó, o ramo frontotemporal anterior da cerebral média, aqui um ramo temporoparietal, enfim, são ramos mais comuns utilizados na prática clínica. A outra visão aqui na coronal das artérias intracranianas, a artéria cerebral média, cerebral anterior, cerebral média aqui atrás, cerebral posterior e basilar. Na visão lateral aqui, ó, a gente observa a artéria cerebral anterior no seu trajeto contornando o corpo caloso, margeando o giro do símbolo nessa região. Os territórios de irrigação, nesse caso, o território de irrigação da artéria cerebral anterior. Variações anatômicas mais frequentes da artéria cerebral anterior aqui. Observem aqui, observem que esse aqui é um padrão comum, né? As duas cerebrais anteriores têm mais ou menos o mesmo calibre, talvez a direita um pouquinho mais calibroso. Outras variações eu não tenho nesse caso aqui, a artéria comunicante anterior, eu não vejo, ela é hipoplásica ou aplásica, a comunicante anterior. Já é uma fragilidade do sistema, perdemos um segmento anastomótico aqui, ó. Nesse caso, há uma clara assimetria, há uma hipoplasia deste segmento aqui, e a comunicante anterior vai ser responsável pela nutrição da maior parte desta cerebral anterior aqui à direita. E uma outra variação é a aplasia ou a genesia desse segmento A1 da cerebral anterior de um dos lados, e as duas cerebrais anteriores ficam nutridas por um único ramo só. E esse aqui é uma variação anatômica chamada de cerebral anterior ácidos. É um tronco único que se tem uma bifurcação tardia. Então, aqueles dois territórios juntos da foice interhemisférica vão ser irrigados por uma única artéria, um tronco de artéria cerebral anterior. Aqui, variações agora da artéria cerebral média. Isso é uma visão em uma angiotomografia, também os mesmos vasos. Esse aqui chama atenção para os ramos perfurantes que nutrem os núcleos da base, já vimos. Isso é muito difícil de ser visto, esses pequenos ramos, tanto na angio-RM quanto na angio-DC, porque eles são minúsculos, daí a razão pela qual eles entopem com grande facilidade. Tá? Aqui a visão afastando os lobos temporais, a gente observa na região do opérculo a cerebral média, todo o seu trajeto. E aqui o território de irrigação da artéria cerebral média. A cerebral média representa um fluxo preferencial. Se você soltar uma bolinha dentro da carótida interna, provavelmente ela vai, pelo calibre, pela configuração anatômica, ela vai se dirigir para a artéria cerebral média. Então, essa é a visão nos diversos cortes, os territórios de irrigação de cerebral anterior em roxo, e aqui cerebral média vermelha, e aqui na região em amarelo das cerebrais posteriores. Variações anatômicas frequentes, então ela usualmente sofre uma bifurcação ou trifurcação após trafegar por alguns centímetros. Uma variação aqui que é uma bifurcação precoce, desse lado a bifurcação usualmente onde ela está é aqui um pouco mais precoce, uma bifurcação clara aqui de um lado e de outro.
Nesse outro aqui de lado a gente vê uma trifurcação, parece mais uma linha, né, com vários ramos perpendiculares do que propriamente uma bifurcação. E aqui, ó, variações anatômicas da artéria cerebral posterior. Os segmentos diversos da segmento P1, segmento P2, e aqui o território de irrigação da artéria cerebral posterior. Variações anatômicas comuns. Essa região aqui, ó, é a região onde mais se vê variação anatômica. A mais frequente, representando aqui a artéria cerebral posterior, que ela se dirige diretamente, aqui a comunicante posterior, se continuando com a cerebral posterior. Há um jargão comum dizer que isso representaria um padrão fetal. Isso é algo contestado por diversos autores, que o feto não tem isso aqui. São variações anatômicas, mas é um jargão que ganhou uso, né? Essa história de padrão fetal. Pode ser usado. O que não deve ser usado realmente é dizer que é cerebral posterior, fetal, aí é duro. Então, nesse caso aqui, ó, a cerebral posterior direita, ela emerge diretamente da carótida interna homolateral. Então, neste caso aqui, ó, existe uma comunicante e existe um segmento P1. Nesse caso, não. O segmento P1 é aplásico e a cerebral posterior emerge diretamente da carótida. O problema é que essa carótida aqui, ó, fica pendurando um território muito grande, praticamente quase todo o hemisfério cerebral. Outra variação aqui, ó, as duas cerebrais posteriores emergindo, né, emergindo das carótidas internas. Aqui, ó, uma cerebral. Do outro lado aqui a cerebral posterior saindo de um ramo, saindo diretamente aqui da artéria basilar. E nesse caso aqui, ó, uma variação anatômica mais infrequente é a persistência da artéria trigeminal. Então, notem aqui, ó, que não existe um tronco basilar e sai um tronco de uma das carótidas, que desse tronco saem as duas cerebrais posteriores. Então, esse exame aqui, inclusive, é da irmã de uma médica que trabalha com a gente, e nesse caso da brincadeira, sempre a gente tem que se benzer diariamente essa carótida direita aqui, porque se ela um dia obstruir, o estrago vai ser bastante gigante. Então, ó, essa aqui é uma finalização dessa anatomia vascular, tá? Qualquer coisa, gente, alguém tem alguma pergunta que queira fazer aí, pode abrir o microfone e fazer, ao invés de mandar no chat lá, tá? Não? Então vamos embora, tá? Vamos prosseguindo aqui, tem muita coisa para a gente ver hoje aqui. Ó. Nessa segunda parte, então, nós falamos de anatomia, agora vamos ver um pouquinho de doença. Das doenças arteriais do pescoço, nos interessa mais aqui, porque nós vamos gastar um pouco mais de tempo com a aterosclerose, obviamente pela frequência com que ela ocorre. Nós vamos dedicar atenção também especial aqui para dissecção, vasculite e vasoespasmo. Trauma e tumor, a gente vai ver em encontros posteriores, tá? Aqui, os objetivos diagnósticos dos exames é a quantificação da estenose, que é o mais importante, ou qualificação da placa. Isso está cada vez sendo mais usado. O arsenal que a gente tem aqui, ultrassom, angiografia por catéter, só é utilizado praticamente isso hoje quando você vai fazer algum procedimento na carótida. A AngioDC aposentou o exame da angiografia por catéter digital. E a AngioRM, muitas vezes a gente usa. O problema maior da AngioRM são nos casos mais graves de obstrução, que ela tende a supervalorizar as obstruções. Então, essas são as formas de quantificar a estenose, que é o mais importante. E a maneira mais frequente que a gente usa é essa aqui do NICET, né, da norte-americana, em que a gente leva em consideração a luz do vaso. Então, a luz do que seria o esperado e a área de estenose aqui. Ó. A gente não leva em consideração o calibre total do vaso para se calcular a estenose. Então, a gente observa no segmento um pouco mais distal, uma vez que a porção proximal da carótida interna, ela usualmente ela é bulbar, tem um infundíbulo, ela é um pouquinho mais dilatada, então não se leva em consideração
esse calibre do segmento proximal da carótida interna como um calibre funcional. O calibre funcional da carótida interna é um pouquinho acima, onde ela tem mais ou menos uma uniformidade ao longo de toda a carótida interna cervical. Então, a partir deste calibre, o que a gente imagina ser o calibre normal da artéria carótida interna, a gente faz a quantificação dessa estenose. Subtrai uma medida de outra, multiplica por 100, divide pelo calibre esperado, né? O diâmetro esperado, e multiplica por 100, a gente tem essa estenose. Com sinceridade, na prática, a gente faz no olho isso aqui. E eu vou mostrar mais adiante por que serve fazer no olho. Você pode quantificar isso diretamente com o compulsor, mas você pode usar software automatizados para calcular essa obstrução. Fica a seu critério, todos eles, obviamente, têm os seus percentuais de acerto. Então, isso aqui é um software de cálculo para dar com um pouco mais de precisão a área de estenose, né, do vaso obstruído. Isso aqui para demonstrar um exemplo de angio-TC mais antiga, né, com uma área de obstrução. E aqui o que a gente tem de mais moderno. Né? Essas imagens aqui, ó, que são em VR, elas são muito bonitas, mas elas não se prestam para, nesse caso aqui, as imagens axiais, ou então as reconstruções multiplanares para fazer as mensurações. Não se faz mensuração desse tipo de reconstrução aqui, porque isso mascara. É bonito, mas não se presta para fazer a quantificação da estenose. A angio-RM é utilizada muito frequentemente, até porque quando o paciente não pode usar contraste iodado, a gente prefere usar a angio-RM. Isso aqui é a imagem de uma angiografia por RM usual. Observe aqui, neste caso, uma obstrução completa no segmento proximal da artéria carótida interna. Nesse caso aqui, dá uma ideia precisa do que representa a angio-RM para estudar as carótidas. Observem aqui no detalhe que há um gap entre esse segmento, entre o tronco da carótida comum e aqui a carótida interna. A gente tem a impressão aqui que não há comunicação nenhuma, mas esse é um problema da angio-RM. A angio-RM ela superestima as lesões graves. Nas lesões intermediárias, ela é quase tão boa quanto a angio-TC. A angio-TC é gold standard. Mas, nos casos graves, a angio-RM ela tende a superdimensionar. E isso tem importância prática, sim. Isso tem importância prática, sim. Faz toda a diferença se a oclusão da artéria é subtotal ou total. Uma oclusão total da artéria implica que você não tem que fazer nada com o paciente, enquanto que uma oclusão subtotal, você tem que tratar o paciente aqui. Então, esse dado é muito relevante. Para a angio-TC, ela é mais precisa para a quantificação nas lesões graves. Tá? Então, esse detalhe é importante aqui, é um exemplo claro disso, de que a angio-RM superestima as lesões mais graves. Então, há uma diminuição do sinal de fluxo. Vejam, manifesta aqui na ressonância magnética o fluxo diminuído através dessa carótida interna direita, se comparado com o contralateral. Vejam que o sinal de fluxo na cerebral anterior aqui, ó, ele é mantido pela comunicante, nutrido basicamente pela cerebral anterior esquerda. Então, aqui a angiografia digital por catéter é utilizada precedendo a terapêutica. Você faz uma nova angiografia, óbvio. Então, usualmente, esse é um algoritmo aqui. Ó. Se o paciente, isso aqui é com estenose e sem estenose, usualmente ele vai fazer um Doppler. Se o Doppler for positivo, a angio-RM é também positiva. Quer dizer, em termos da quantificação, tanto o Doppler quanto a angio-RM dão a mesma quantificação da estenose, então aquilo é válido. Se o Doppler é positivo, dá uma estenose e a angio mostra uma artéria normal, é porque o Doppler teve algum problema artefatual ou, eventualmente, sabe que é operador dependente, né?
Isso aqui é sinal de que o exame é negativo e a artéria é normal. Agora, se o Doppler for negativo e a angio-RM demonstrar alguma alteração, aí você tem que fazer o desimpacto angio-TC. Então, a angio-TC é o gold standard. Muitos cirurgiões vasculares, angiologistas, eles vão direto para angio-TC. Bom, enfim, se o paciente tolera bem o meio de contraste, não tem nenhum problema, não vai fazer muitos exames, tomar muita radiação, a angio-TC é o exame definitivo. Aqui, ó, esses aqui são critérios morfológicos. Né? A estenose é o dado mais importante para nortear a conduta. No entanto, a gente, na prática diária, lida com pacientes que apresentam sintomas de quadros de stroke e não tem estenose importante, mas tem placas. O critério morfológico da placa também importa. Observe aqui, ó, esse é um detalhe onde nota-se uma artéria, uma placa de ateroma concêntrica bem definido. Existe aqui, ó, uma cápsula nessa região margeando o ateroma, uma cápsula fibrosa bem delimitada. Notem aqui, ó, neste outro caso aqui, ó, que há uma área de grande heterogeneidade de sinal nessa placa, há hemorragias, placas cálcicas. Ou nessa aqui, ó, observem essa placa aqui, ó, em que há uma irregularidade, e a cápsula fibrosa, que aqui eu vejo muito bem, neste caso aqui a cápsula fibrosa é irregular ou descontínua. Então, esse é um dado importante que muitas vezes pode nortear a conduta. A placa ela não é estenosante o suficiente para causar uma alteração hemodinâmica. No entanto, a instabilidade, a irregularidade desta placa faz com que haja fenômeno trombótico com mais frequência. Então, nesses casos aqui, ó, pela morfologia da placa, se indica também tratamento. Tá? Também a mesma coisa, a observação da cápsula fibrosa e aquela descontínua. Calcificações, elas atrapalham um pouco na visualização das estenoses, elas tendem a magnificar e a dificultar a nossa análise na estenose, atrapalha tudo, atrapalha ultrassom, atrapalha TC, atrapalha ressonância, só não atrapalha na subtração, na angiografia por catéter, porque como é feita a subtração digital, você exclui essa calcificação das imagens. Tá? Então aqui a visualização de uma placa mole e aqui nesse caso uma placa calcificada. Trombos, eventualmente a gente consegue perceber nos exames aqui, surpreender trombos mais livres. Então observem no detalhe aqui, ó, um trombo preso ainda aqui a essa parede, mas ele pode a qualquer momento se soltar. Esse paciente provavelmente já teve um outro trombo solto nesta artéria mesmo, porque está do mesmo lado da onde ele teve o déficit. Tá? No caso, contralateral, óbvio, né, gente? Então observem aqui, ó, a presença de ulcerações, notem no detalhe a parede desta artéria, e aqui nessa região superior aparece uma umbilicação. Essa umbilicação é uma úlcera numa placa. A artéria não está estenosada, mas há uma área de instabilidade nesta artéria aqui, uma ulceração. Então aqui entra a história de por que a quantificação visual também serve na prática diária. Então, entre 50% e 99%, esses pacientes sempre se beneficiam com o tratamento. Então, se o paciente tem uma estenose, se o paciente é sintomático e tem uma estenose acima de 50% e não é total a obstrução, esse paciente tem que ser tratado. Essa é a razão pela qual não faz muita diferença na prática se você errar um pouco a sua quantificação em 60%, 70%, 80%, enfim, não é muito relevante. Fundamental é o borderline, né, 50% nos pacientes sintomáticos, e isso é mais importante, né, definir se a obstrução é total ou se ela é subtotal. Se tiver um filetezinho de artéria ainda ali, é possível ainda fazer, inclusive, tratamento endovascular. Tá? Dos tratamentos, a endarterectomia, teoricamente, é o melhor deles, apesar de ser muito agressivo para o pescoço, né, porque vai ficar uma cicatriz grande. A endarterectomia é um método que você retira a placa. Você abre a artéria e retira a placa por inteiro. E
não se iludam, a placa é muito mais extensa do que o que a gente vê na imagem. Ela vai fininha nas extremidades e ela é muito extensa e muito mais espessa na região central, mas ela é muito grande. E ainda, a forma da sutura do vaso permite com que o cirurgião, tecnicamente, amplie ainda mais. Então, o cirurgião, eventualmente, ele pode abrir a artéria num sentido e sutura ela em outro sentido, tornando a artéria maior ainda. Com relação ao resultado final da arteriectomia, os cirurgiões vasculares que fazem os 2 métodos usualmente preferem ainda a arteriectomia. Então, aqui exemplificando os aspectos, né, de vasos, né, operados. Aqui uma artéria entupida, né, e aqui uma dilatação contralateral. Isso aqui já foi uma artéria tratada com endarterectomia. A angioplastia por stent. Nesse caso aqui, ó, observem essa sequência, o stent ele amassa a placa. Observem aqui no detalhe, há uma obstrução, aqui a passagem do catéter, o fio guia passa a obstrução, e depois disso é colocado aqui uma malha metálica que é expandida com um balão e ela amassa essa placa. E esse aqui é o resultado final da angioplastia. Notem que ainda, se compare aqui, ó, o resultado inicial aqui, ó, da angiografia e o resultado final. Notem que ainda ficou um pescoço aqui, ó, ainda nessa artéria aqui, ó. E quando fica esse pescoço, é um sinal de mau prognóstico. É possível que essa região aqui vá estenosar novamente. Então, a diferença, basicamente, da angioplastia para a endarterectomia você resseca a placa e a angioplastia, ela amassa a placa, ela deforma. Obviamente que isso é feito com uma proteção aqui, né? Se coloca um filtro aqui em cima para impedir a embolização, que é maciça, que acontece quando se amassa essa placa, mas muitas vezes o paciente tem que ser reabordado por conta de reestenose. Um detalhe importante a ser relevado é o seguinte: essa história de falar que a angioplastia ela não é invasiva, só se for para a pele, né? Aqui no caso é o acesso femoral. Mas para o interior da artéria ela é bastante invasiva, né? Você infla um balão numa placa, você não sabe o que você está causando ali, você amassa aquela placa, fragmenta aquilo tudo. Então, para o interior da artéria, a angioplastia é bastante. Dissecção arterial é um exemplo claro aqui, ó, no caso de uma lesão do vasa vasorum e começa a se acumular sangue aqui, ó, por trás da íntima e gradualmente vai empurrando essa íntima em direção à luz, e essa luz acaba por ficar completamente obliterada. Essa é a gênese da dissecção arterial. Aqui observem o formato em que ela assume, né? O hematoma começa a se acumular posteriormente à íntima e ele gradualmente vai deslocando a íntima até ela ocluir completamente o vaso. Numa artéria grande, como por exemplo a aorta, ela tolera bem ter parte da sua luz ocluída e ela ainda mantém um fluxo adequado. Artérias menores, rapidamente a dissecção ela evolui para uma oclusão completa. Então é difícil a gente observar numa carótida ou numa vertebral aquela falha de enchimento que é laminar, né, que a gente chama de flap intimal, porque a artéria é muito fina, ela rapidamente caminha para a oclusão. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico da dissecção vai ser identificar uma oclusão num paciente jovem, sem uma outra doença obstrutiva evidente. Então, aqui, ó, 1 a 2% de todos os eventos isquêmicos, 20 a 30% nos jovens, faixa etária mais frequente em jovens, né? Causas aí numerosas, né? Trauma, vasculopatia subjacente, a displasia, sobretudo em mulheres, necrose cística da média, pacientes com e outras doenças do tecido conectivo, enxaquecas, hipertensão arterial, contraceptivos, drogas espontâneas. Inúmeras causas para dissecção arterial. Isso serve para qualquer artéria, carótida e vertebral também. Então, levando em conta a morfologia,
talvez a gente possa se aproximar do diagnóstico, né? É óbvio que a gente vai levar em conta dados de epidemiologia, sobretudo pacientes jovens. Nesse caso aqui, ó, esse formato da obstrução aqui, ó, como se fosse a maçã mordida, que a gente vê em neoplasias do tubo digestivo, é muito típico de aterosclerose. Dificilmente uma outra doença vai dar uma obstrução com esse formato aqui. Agora, já a obstrução em ponta de lápis, como está aqui, já favorece mais o diagnóstico de secção. Como eu já tinha mostrado anteriormente, isso aqui, ó, isso aqui vai formar a ponta de lápis. Infelizmente, nem sempre a gente vai observar essa morfologia nas artérias entupidas. Se tiver, ajuda. Não tendo, não exclui. Aqui, ó, essa é uma paciente, ela é uma médica, angiologista, mulher de um cirurgião vascular, fez um episódio de um déficit neurológico. O marido foi levando ela lá para o hospital, ela apresentando aqui, ó, uma área, fez uma ressonância que demonstrou aqui, ó, uma área de infarto aqui pequena, uma outra área de infarto nessa região, e aqui uma obstrução por uma dissecção. Observe aqui na angio-RM e na angiografia por catéter. Observe que o fluxo está praticamente ausente e a comunicante anterior preserva a irrigação deste hemisfério cerebral esquerdo. Observem aqui no detalhe. Essa paciente, então, ela foi tratada com anticoagulação e o exame posterior nota-se a reperfusão aqui, a restauração do fluxo não completo. Notem aqui no detalhe a diferença que há entre o sinal de fluxo dessa carótida interna direita com a esquerda aqui, ó, tá? Houve uma restauração do calibre dessa artéria, uma restauração parcial do calibre dessa artéria dissecada. Poderia ter sido feito aqui um procedimento de intervenção e colocado um stent? É possível que sim, mas na época foi preferido fazer um tratamento clínico. Tá? Vasculites, essas são as diversas formas com que o processo inflamatório pode lesar uma artéria. Ele pode entupir a artéria, o que é o mais frequente. A imensa maioria dos casos de vasculite, nós vamos estar diante de infartos pequenos ou, eventualmente, o processo inflamatório pode levar a uma fragilidade e uma dilatação aneurismática, ou são aneurismas chamados de micóticos ou aneurismas inflamatórios, ou resumindo, né, a alteração inflamatória na parede do vaso faz com que ele se dilate. Então, esse é um aspecto de imagem de infartos pequenos. A observação na alteração arterial ela é muito difícil, é preciso ter uma angiografia muito bem feita para mostrar as ramos periféricos, porque usualmente essas vasculites acometem artérias menores, e o diagnóstico vai ser assim, a presença de infartos pequenos. Aí a causa subjacente são inúmeras, como nós vamos ver aqui. Infecciosas, tudo quanto é agente pode dar vasculites infecciosas. A gente vê casos muito interessantes de vasculite por tuberculose, ou acometimento por tuberculose, sobretudo em artéria na região dos núcleos da base. Enfim, inúmeros. Vasculite por depósito de músculo complexo, né, doença do colágeno. As vasculites químicas, né, sobretudo cocaína, dá uma vasculite química. Vasculite mediada por células, destacando aqui a arterite temporal e a granulomatose de Wegener. Então, nesse caso aqui, ó, uma paciente apresentando uma área de infarto, aqui, né, observando aqui na coroa radiada. E as artérias principais não apresentam alterações. Essa região aqui da artéria cerebral média esquerda, ela é irregular. Porém, é possível que essa irregularidade seja uma manifestação da vasculite, uma vez que, do outro lado, ela parece normal, essa artéria. Mas essa região, eu tenho que confessar que realmente é uma área que frequentemente aparece em artefatos. Mas foi o que a gente identificou como alteração arterial. Mas, usualmente,
Esses infartos são originados de infartos de artérias pequenas, de menor calibre, quando acometidas. Pacientes com infartos mais distais, por outras doenças. Nesse caso aqui também é um paciente com doença bipolar, uma paciente lúpica, apresentando pequenos infartos. Aqui, um paciente, a vasculite mediada por célula, vasculite, um linfoma de Hodgkin, chamados, muitas vezes existem, a gente se depara com linfomas chamados de angioblásticos, que tem um tropismo por acometer artérias. Então, o paciente aqui, uma angiografia de grandes vasos, aparentemente normal, mas o paciente fazendo pequenos infartos por lesões vasculares menores. Um outro paciente também com linfoma e acometimentos mais difusos. Vasoespasmo, um outro tipo de situação frequente na prática clínica, tanto secundária à hemorragia subaracnoide, que nós vamos ver na aula própria, né, de hemorragia, quanto por enxaqueca, ou muitas das vezes a gente se depara com uma síndrome que entra num diagnóstico de enxaqueca, que é a síndrome de Paul-Fleming. É um distúrbio vasorregulatório em que a gente se depara com vasoespasmo e lesões reversíveis no parênquima cerebral. Então, nesse caso aqui, observem que, se você notarem com mais atenção essa região aqui, observem essas artérias. Essas artérias aqui apresentam pequenas constricções. Para ser feito o diagnóstico de vasoespasmo, é claro que isso aqui você tem que fazer um exame posterior e demonstrar que aquela alteração desapareceu. Senão nós vamos pensar em uma outra doença. Até com esse aspecto aqui de colar, né, isso sugere muito também displasia. Então, o diagnóstico de vasoespasmo não deve ser feito no primeiro exame. Pode ser suspeitado, mas o paciente vai ter que fazer um exame posterior para demonstrar que as artérias estão completamente normalizadas. Tá? Então é isso, gente. Alguma pergunta aí que vocês queiram fazer a respeito dessa parte inicial aí de artérias? Alguma coisa aí, alguém se manifesta aí falando aí, gente, que no chat fica mais complicado para abrir aqui. Pode interromper aí. Beleza? Então vamos prosseguindo. Bom, então nós já vimos aqui vamos falar agora sobre infarto cerebral. A primeira, nós vamos falar em 3 partes aqui, dividir em 3 partes o infarto cerebral. Essa primeira parte nós vamos estudar a cronologia do infarto, nós vamos ver os aspectos de imagem das áreas de infarto. A segunda aula, que provavelmente só vai ser na semana que vem, acho que não vai dar tempo de falar hoje. Essa segunda aula vai ser sobre fisiologia do infarto com relação à imagem, o que a gente pode obter na parte de perfusão, e conversar especificamente na prática clínica sobre protocolos de imagem nas situações de AVC isquêmico agudo. E uma terceira aula, nós vamos falar sobre causas de infarto. A aula tem o nome de divisão territorial de infarto, mas na verdade é para falar sobre causas de. Como é o olhar além de simplesmente o diagnóstico na imagem do infarto. Tentar não só diagnosticar um infarto cerebral através de tomografia ou ressonância, mas pensar na causa possível. Isso vai ajudar bastante para o médico assistente definir a sua conduta. Então, começando aqui, estudando a cronologia do infarto encefálico, vamos tecer algumas considerações anatômicas, biológicas, isso vai servir de base para o entendimento do que acontece na imagem. Muito bem, então, esses aqui são os aspectos de uma área infartada após obstrução. Aqui é uma área de infarto
e a áreas quando você tem um déficit global, você vai infartar áreas de maior suscetibilidades a serem isquemiadas, áreas de menor proteção, são os infartos de zona de fronteira. Usualmente, na fisiologia do infarto, nos importa saber, aqui para a imagem, que das alterações teciduais, o que acontece é uma tumefação dos giros, perda da definição entre substância branca e cinzenta, um pico do edema entre 24 a 72 horas, que nessa fase inicial ocorre primeiramente o edema citotóxico e depois das células lisadas começa a ter um edema vasogênico. Observem então no detalhe o que acontece aqui com essas células. Aqui um tecido normal, existe uma grande quantidade aqui de líquido no espaço intercelular. Quando ocorre a hipóxia, a parada de nutrição leva a uma perda da função das bombas de sódio e potássio na membrana celular e faz com que haja uma migração de água para dentro da célula. Isso aqui é o edema citotóxico. Então, essa alteração do edema citotóxico explica o porquê que a gente tem a restrição à difusão, por duas razões. Primeiro, que diminui a água intercelular. E, por outra razão, com a tumefação das células, esse espaço intercelular também agrava o desaparecimento do espaço intercelular. Por isso, a difusão da água no espaço intercelular se torna restrita. E numa fase tardia, quando as células são lisadas, começa a ter migração de elementos inflamatórios, né, para aquela região e começa a ter um aumento de água total. Nós sabemos isso da fisiologia, né, toda injúria o organismo reage inflamatoriamente, não seria diferente do infarto. Então, isso impacta na nossa imagem, tanto de tomografia quanto de ressonância. A reparação inicia em 24 a 48 horas, o processo destrutivo ele finaliza em 4 semanas, e isso é um detalhe importante aqui. A barreira hematoencefálica, que é uma das últimas estruturas a ser refeita, isso impacta no que se refere à impregnação pelo meio de contraste. Uma área de infartada, ela permanece com impregnação pelo meio de contraste por vezes meses. Então, separando tomografia e ressonância, vamos começar aqui pela tomografia. Então, o aspecto de imagem dos infartos na fase hiperaguda. Usualmente, o que se espera é um exame normal. Mais de 40% dos infartos só aparecem após 6 horas. Nos pacientes que apresentam alteração, quando tem, o que acontece é uma hipodensidade discreta do núcleo lentiforme, já é manifestação daquele edema citotóxico, e a visualização do trombo. Quando o infarto ele é causado por uma trombose em grande artéria, seja carótida interna, cerebral média, até o segmento L2, artérias basilar, vertebrais ou cerebrais posteriores, o trombo nessas artérias maiores ele é facilmente visibilizado na tomografia computadorizada. Então, a hiperdensidade é um dado de que você faz o diagnóstico da causa do infarto. Esse é um detalhe interessante aqui. Observem que os núcleos da base aqui à esquerda, eles são bem individualizados, né? Aqui a substância cinzenta da cabeça do caudado, a substância cinzenta aqui no núcleo lentiforme. Desse lado de cá, eu perco essa definição. É óbvio que essa alteração sutil aqui, ela pode passar batido se você olhar o exame de forma desavisada. Se você tiver o dado clínico do paciente, que ele tem um quadro agudo de uma hemiplegia à esquerda, você vai olhar com uma lupa essa região e vai acabar percebendo que há uma alteração de densidade nestes núcleos da base, se comparado com o lado aqui, tá? Com o outro lado. Você busca uma alteração nessa região comparando com o outro lado e percebe que é difícil, provavelmente não tem nada aqui. Então, as alterações são muito sutis, quanto mais precoce for a tomografia computadorizada, mas ela tem uma inferência
prognóstica. Menos da metade dos casos a gente vai ver essas alterações, mesmo que sutis. Mas quando a gente identifica essas alterações na tomografia, significa que esses pacientes vão evoluir pior. A área de infarto desses pacientes vai ser maior. Nesse caso aqui, o paciente apresenta uma trombose no segmento N1 esquerdo, paciente jovem com AVC, buscando alteração aqui, nos núcleos da base. Essa ficou bem difícil, né? Para mim, eu acho que não tem nada aqui. Aqui também, buscando aqui a alteração de um lado e de outro. Para mim, parece um exame, sob o ponto de vista do parênquima, normal, mas a gente identifica a trombose. Esse é um paciente que tem uma trombose bem visibilizada, mas esse aqui eu não preciso fazer força nenhuma, né? É uma área bem escura. Aqui, Ele é tão escura e tão fácil de ver que eu tenho até dúvida se esse paciente já tinha uma lesão prévia ou não aqui. Eu confesso que eu não me lembro clinicamente, mas o paciente tinha um quadro agudo, mas eu não lembro se clinicamente ele já tinha um déficit prévio ou não. Então, essas áreas, quando são muito pretas no AVC aguda, eu desconfio. Pode ser que o paciente tenha uma lesão prévia e ele reinfartou aquele local. Aqui é um detalhe interessante, quando a gente faz a imagem sem contraste, eu não observo nenhuma alteração aqui, grosseira. Agora, quando eu faço a injeção do meio de contraste na fase arterial, é possível, se a gente fizer uma janela bem granulada como essa aqui, é possível perceber uma área de uma concentração menor do meio de contraste, se comparado com a outra contralateral. Então, isso é um diagnóstico, há uma lentificação no fluxo naquela região infartada e eu consigo perceber isso numa fase arterial precoce. Então, essa fase angiográfica, se ela for estudada com essa janela mais para granulada, é possível perceber alguma alteração. Isso é no jargão do dia a dia, o pessoal costuma dizer que isso é chamada difusão de pólen. Na fase aguda, de 12 a 24 horas, onde já começa a predominar o edema vasogênico, a identificação do infarto começa a ser muito mais fácil. A cada hora que passa, existe essa descrição nos livros, né, nos trabalhos, essa a respeito. A cada hora que passa, diminui 1 H de densidade no parênquima cerebral infartado. Então, quanto mais tempo passa, mais água acumula naquela região, mais fácil eu percebo a área infartada. Então, as áreas de hipodensidade são bem visualizadas. Pela tumefação, há uma perda da interface entre substância branca e cinzenta e há um apagamento dos sulcos corticais. Então, esse aqui é o aspecto. Tá? Tem uma lesão prévia aqui, mas aqui há uma perda da definição entre substância branca e cinzenta. Notem no detalhe, essa região, se eu comparar, por exemplo, aqui com essa área aqui, observem aqui a substância cinzenta cortical e a substância branca profunda, e nesse caso aqui tudo fica cinza por igual. Há um apagamento dos sulcos e a perda da definição entre substância branca e cinzenta. Esse é outro detalhe que favorece o diagnóstico do infarto. Usualmente, o edema vasogênico de outra natureza, seja inflamatório ou tumoral, ele tende a ser mais seletivo, ele acomete mais a substância branca do que a córtex. Quando o edema vasogênico ele ocorre em decorrência do infarto, ele tende a acometer a substância branca e a córtex de maneira uniforme. Então, a visualização de uma hipodensidade que equaliza substância branca e cinzenta nos favorece para o diagnóstico de infarto. Observe aqui 1 hora após o ictus e no dia seguinte, uma lesão facílima de ser observada, delineando para a gente o território da artéria cerebral média esquerda completamente infartada. Na fase subaguda precoce, de 1 a 7 dias, o efeito de massa, né? A toda injúria o organismo reage inflamatoriamente, seja uma pancada na sua perna, seja um infarto cerebral. Então, à medida que passam os dias, aquele acúmulo
volume de água vai fazendo com que aquela região aumente muito de volume. E isso ocorre principalmente terceiro, quarto dia, exatamente coincide com a piora clínica dos pacientes que vem evoluindo de forma estável no primeiro e segundo dia do infarto, e a partir do terceiro, quarto dia ele dá uma piorada por conta do efeito expansivo dos infartos cerebrais. Surgimento de hemorragias no leito infartado. Se a gente for pegar a lâmina desses pacientes, sob o ponto de vista histopatológico, todo infarto tem sangramento, tem hemorragia. Agora, a visualização na tomografia, a gente vai ver no máximo aí de 20% a 30% dos casos. Pela ressonância magnética, a gente vai identificar a hemorragia em 60% a 70% dos casos. É mais sensível. Nesse caso aqui, um acidente vascular com infarto grande, há uma área poupada nessa região, e 6 dias após o surgimento de várias áreas de hiperdensidade, refletindo uma hemorragia no parênquima infartado. Um detalhe interessante que acontece é que, muitas vezes, aqui está bem claro, né, essa área aqui está muito mais denso que o parênquima cerebral, mas, eventualmente, a gente percebe áreas não tão escuras permeando o parênquima e a gente fica na dúvida se isso é hemorragia ou um parênquima preservado. Olha, no olho a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico, vai ter que mensurar aquilo ali. Mensurando a densidade, e se a densidade, usualmente o parênquima cerebral ele tem uma densidade em torno de 40 UH, substância cinzenta um pouco menos, 30, 35, mas de 40 UH. Então, se aquela área no meio da infartada ela não estiver hipodensa, você mensurar. Se tiver acima disso, 50, provavelmente aquilo é hemorragia. Se tiver abaixo de 40, pode ser uma hemorragia já mais antiga ou uma área de parênquima poupado. Na fase subaguda tardia, o efeito de massa desaparece, surgem calcificações transitórias, sobretudo nas crianças que fazem acidente vascular. Ainda tem mais esse detalhe aqui para nos atrapalhar na visualização. Eventualmente a gente acha que estamos diante de uma hemorragia cerebral e, na verdade, aquilo é uma calcificação e ela pode desaparecer. E a impregnação parenquimatosa ela permanece por muito tempo. Vejo aqui no detalhe uma área de encefalomalácia macrocística, paciente que fez um infarto por um vasoespasmo. Agora eu vou mostrar em sequência aqui um AVC em uma paciente jovem, para que vai nos dar com clareza a evolução temporal de um infarto. Então, observem aqui o sinal da artéria cerebral média densa, a trombose dessa artéria cerebral média, tem uma parte da carótida aqui também trombosada, já demonstrando aqui uma área de infarto grande, com um efeito de massa, inclusive. E na angiografia, a ausência aqui, ou quase totalidade, né, muito poucos vasos opacificados por colaterais nesse território de irrigação da artéria cerebral média. Então, observem na evolução, 5 dias após, um efeito expansivo manifesto, um aumento grande aqui de volume, foi feita uma craniectomia extensa, salvadora, que a hipertensão intracraniana poderia matar essa paciente, e após vários dias começa a diminuir o efeito expansivo até chegar ao ponto de que um mês depois foi recolocada a calota no lugar. Então, a evolução cronológica dessa paciente dá uma ideia clara do que acontece com o infarto ao longo do tempo. Bom, na ressonância magnética, na fase hiperaguda, nas primeiras 2 horas, a visualização da artéria trombosada se manifesta desta maneira aqui, a ausência do flow void. Usualmente, nas sequências anatômicas, as artérias elas ficam pretas, porque a base da ressonância é a excitação do próton, e se há movimento do próton, eu excito o próton, quando eu vou buscar o sinal dele, ele já foi, então a artéria parece preta. Quando a artéria aparece branca, é a chamada ausência do flow void. Isso se dá por trombose, ou então fluxo muito lento. O hipersinal na difusão, a restrição à difusão, a perfusão alterada, seja na tomografia ou na ressonância, e um realce vascular pós-contraste. Quando há um
uma trombose arterial num segmento irrigado por aquela artéria, há uma lentificação do fluxo. Isso se manifesta por uma estase venosa. Essa estase venosa no leito infartado pode manifestar-se como um realce vascular. A gente faz a injeção de gadolínio e aparecem veias engurgitadas naquele leito infartado. Isso se dá por estase. A partir do momento em que a artéria for recanalizada, essa estase desaparece e esse realce vascular também. Então, essa aqui é o sinal, a ausência do flow void. Aqui é uma artéria com sinal normal, pretinha, e desse lado de cá, uma carótida interna com um fluxo muito lento ou uma trombose completa. E na imagem da anjo, o que notamos aqui é um sinal de fluxo débil, possivelmente por colaterais. Vejam que não aparece nada aqui nesse segmento A1. Essa artéria cerebral anterior esquerda está sendo nutrida pela comunicante anterior. Um sinal débil de fluxo em ramos da cerebral média, possivelmente por colaterais, ou então ainda algum fluxo muito débil através dessa carótida interna. A difusão ela é muito precoce. Isso é um dado, esse caso aqui ilustra com clareza isso, né? Esse paciente estava fazendo um cateterismo no primeiro andar do hospital onde eu trabalho, e aí ele teve um déficit neurológico focal na mesa do CAT e desceu direto e foi para a ressonância. Então, isso aqui é um intervalo de muito pouco tempo entre o ictus e a ressonância. Mais rápido que isso, só se o paciente fizesse o AVC dentro do aparelho de ressonância magnética. Então, rapidamente a difusão se altera. Então, esse slide aqui, vou fazer um entre parênteses e vamos falar especificamente agora sobre difusão. Tá? Já voltamos a ele. Nós vimos na aula passada que no estudo fisiológico da difusão, os tecidos eles se manifestam com anisotropias diferentes, desde uma isotropia, que é o líquido dentro do sistema ventricular, livre movimento. Então, eu atribuo o valor 0 ou a cor preta, para esse caso, ou então o oposto, onde o máximo de restrição à difusibilidade da água, que eu atribuo ou o valor 1000 ou a cor branca. Então, neste caso aqui, observando uma área de grande restrição à difusão, neste caso, por infarto. Muito bem. Essas imagens de difusão, como eu havia falado na semana passada, vou repetir agora, elas parecem que são obtidas da mesma maneira que o estudo anatômico, as ponderações de T1 e T2, mas, na verdade, isso aqui é uma montagem computadorizada. As imagens da difusão, elas são obtidas a partir de um estudo dinâmico. Explicando de outra forma, quando você chega lá no cinema e observa um cartaz, e no cartaz lá tem um navio partido ao meio, e uma parte dele afundada, e muita gente na água, aquilo ali, aquele cartaz representa um resumo do Titanic, do filme que você vai ver lá dentro. Então, quando a gente observa uma imagem de fusão, basicamente é a mesma coisa que a gente tem que ter em mente. Isso aqui representa uma imagem bidimensional de um estudo que foi feito dinâmico. Para se obter, da mesma maneira que, usando a analogia do cinema, da mesma maneira que os irmãos Lumière descobriram, inventaram o cinema, fazendo, num espaço curto de tempo, inúmeras fotografias, a ressonância magnética permitiu que a gente faça estudos dinâmicos quando nós conseguimos fazer várias aquisições num espaço curtíssimo de tempo. Quando a ressonância magnética passou as imagens ecoplanares, nós conseguimos fazer difusão, perfusão, tratografia e tudo mais, uma série de outros estudos funcionais, porque nós passamos
a conseguir fazer, através de ressonância magnética, uma grande quantidade de imagens ao longo de um tempo, tá? Num espaço, uma fração muito reduzida de tempo. Então, desta forma, as imagens ecoplanais, elas são originariamente T2. Ela apresenta com licor branco, com a substância cinzenta mais clara do que a substância branca, se assemelha a uma imagem T2. Eventualmente, as imagens de difusão, elas guardam ainda um resquício das imagens ecoplanares e elas podem brilhar, como se fosse uma restrição à difusão verdadeira. Por essa razão, a gente sempre quando avalia a difusão, a gente utiliza-se de uma reconstrução computadorizada e que a gente faz um mapa de difusão aparente, onde a gente, de certa forma, subtrai esse efeito T2. Exemplificando. Nesse detalhe aqui, observem que a difusão e o coeficiente de difusão aparente, da sigla em inglês, ele se apresenta escuro, enquanto que a difusão brilha, o mapa de ADC apresenta-se pretinho. Então, isso representa uma restrição à difusão verdadeira. Se isso estivesse branco nessa região, branco na difusão, branco no ADC, representaria um efeito T2, ou shine-through, como é chamado, ou contaminação T2, tem várias denominações para isso. Mas é um resíduo das imagens ecoplanares. Então, evolutivamente, a maneira como os infartos se comportam me permite fazer uma inferência cronológica pela intensidade de sinal na difusão e pela intensidade de sinal no ADC. Vejam, eles começam com um brilho, mas não muito intenso, e bem pretinho no ADC, se mantém ao longo das horas. Observem, aqui ela já aparece com um brilho bastante intenso, permanece em pretinho no ADC, com 58 horas ainda brilhando bastante. Depois, com 7 dias, começa a perder a hiperintensidade de sinal, também no ADC. E na fase tardia, desaparece a restrição à difusão, significa que aquele parênquima já foi restaurado, já não há mais citotoxicidade, então já há uma difusibilidade normal da água naquele tecido. E apresenta no mapa de ADC uma hiperintensidade de sinal, o que é compatível com o efeito T2. Notem aqui, observem aqui o quarto ventrículo, o líquor aqui nas cisternas da fossa posterior brilhando como essa imagem de um infarto antigo. Eu só tendo a difusão, eu posso em algumas circunstâncias ter dúvida se aquilo é restrição verdadeira ou é um efeito T2, então eu uso o ADC para esclarecer essa dúvida. Observe aqui no detalhe uma difusão precoce, aqui com algumas horas, 3 horas após e 5 horas após. Aqui, na cronologia, como é muito fácil identificar as imagens do infarto na difusão. Eventualmente, pequenos infartos podem desaparecer na difusão. Isso acontece porque, na fase inicial, apesar de eu estar usando o jargão infarto, muitas vezes a isquemia faz com que haja uma alteração na difusão, sobretudo em lesões pequenas. Muitas vezes, junto à calota craniana, no tronco cerebral, eu posso ter lesões que desaparecem na difusão. Observe aqui no detalhe, 9 de março aparecia uma restrição à difusão, uma lesão periférica. Dia 17 de março, a lesão desapareceu. Pela cronologia, com tão pouco tempo, não era para que, se houvesse um infarto estabelecido, houvesse um desaparecimento do sinal da difusão. Então, isso é um exemplo aqui de uma reversão na difusibilidade. Na verdade, ao invés de ter um infarto aqui, eu tinha apenas isquemia. Uma outra importância da difusão se refere a áreas previamente infartadas. Eu não consigo, pela tomografia aqui, dizer se o paciente tem um infarto ou não, um novo infarto ou não. É o caso típico do paciente que já tem um déficit e familiares ou o próprio paciente indicam que ele piorou daquele déficit.
eu faço a tomografia e eu não consigo dizer se houve um novo infarto ou não. A difusão ajuda. Então, as áreas de restrição à difusão nova numa área infartada previamente aparecem com mais clareza na ressonância magnética. E isso aqui, ó, nem tudo que reluz é ouro, né? Isso é uma lista de outras lesões, além do infarto, obviamente, que restringem a difusão. Então, eu vou mostrar mais para diante alguns casos aqui de tombo que a gente leva aí na prática diária por achar que tudo que reluz é ouro. Então, essa foi um entre parênteses aqui para falar sobre difusão. Vamos voltar, então, para a cronologia dos infartos. Então, a difusão é quase sempre positiva na primeira hora. A cronologia que eu falei, ela começa a decair, normaliza, né, por volta de 15 dias, e o ADC gradualmente aumenta o sinal. Então, nesse caso aqui, ó, uma difusão com ADC preto, restrição à difusão, diagnóstico fácil. O FLAIR T2 e o T1, se comparado com a tomografia, o T1 é pior para demonstrar o infarto. Então, essa evolução temporal do aparecimento nas diversas sequências anatômicas pela ressonância magnética. Na fase aguda, em menos de 12 horas, a gente observa as alterações anatômicas e o apagamento dos sulcos. Observe no detalhe aqui, ó, apareceu na difusão, com 8 horas de evolução aqui, ó, e no FLAIR apresenta um discreto hipersinal nessa região. Comparem com contralateral. A difusão, obviamente, que ajuda aqui, né? Mas há uma hiperintensidade de sinal. Depois que a gente vê no FLAIR, a gente até acha que está vendo também no T2. Na fase subaguda, de 12 a 24 horas, o infarto é facilmente visto em todas as séries, inicia o efeito de massa e tem um realce meníngeo pós-contraste. Aqui aparece no T1 a difusão bem marcante, e aqui, ó, os giros espessos, um apagamento de sulcos, sobretudo nessa região, por conta de uma extensa área de infarto. Aqui também já aparece, nessa imagem ponderada em T1, uma discreta área de hipersinal aqui, ó, que pode representar até uma hemorragia precoce. Eventualmente, o paciente, se ele é submetido a algum procedimento de trombólise ou uma revascularização de outra natureza, é possível até aparecer sangramentos precoces. Esse aqui é um detalhe que eu havia falado previamente da estase vascular. Então, no leito infartado, aparecem, quando há uma trombose arterial, aparecem veias que se impregnam pelo meio de contraste, indicando, sinalizando para a gente, meio que indiretamente, a área infartada. Na fase subaguda, de 1 a 7 dias, as transformações hemorrágicas são mais facilmente observadas na ressonância do que na tomografia, diminui esse realce meníngeo e começa a aparecer um realce parenquimatoso. Isso aqui, ó, eu injeto contraste, observe aqui na imagem ponderada em T1 sem contraste, e depois que eu injeto o contraste, aparece, ó, um realce parenquimatoso. A gente costuma brincar a mostrar essas imagens de infarto realçado, que na prática diária, o paciente vem com diagnóstico de AVC, ele vai à ressonância magnética, e aí, em um determinado momento do exame, você está confortável com o diagnóstico, apareceu a difusão, já viu a área já bem delimitada, e o técnico fala, doutor, vamos injetar ou não vamos? E aí você manda injetar e aparece uma área como essa, assim, ó. A sua zona de conforto desaparece, você começa a pensar, rapaz, será que isso realmente é um infarto mesmo? Que aparecem impregnações bizarras em zonas de infarto. Como essa aqui, por exemplo. Observe na imagem sem contraste. E após contraste aparece a imagem ovalada aqui, ó, nesse caso aqui, ó, cria um desconforto, não é só para nós radiologistas, não, cria um desconforto para a sala inteira que está acompanhando o exame de ressonância.
o técnico olha para você escabriado. Então, toda vez que a gente vai mandar injetar contraste num paciente que possa ter um infarto cerebral, tem que estar preparado para surpresa. Na fase subaguda tardia, de 1 a 8 semanas, as transformações hemorrágicas se tornam mais crônicas, começa a aparecer hemociderina e ferritina, e o realce parenquimatoso vai persistir por meses, e o efeito de massa desaparece. Então, nesse caso aqui, uma área de infarto grande, aqui um realce parenquimatoso exuberante, um realce dural também bastante exuberante. E se nós compararmos o volume aqui dessa região com o volume da área infartada, já se nota que já há uma diminuição do volume nessa região. O ventrículo lateral já está um pouco mais expandido, fenômeno atrófico de destruição tecidual por conta do infarto. Muita hemociderina e ferritina nessa área infartada, né, a ponderação e suscetibilidade demonstra isso com muita clareza. Observe aqui no detalhe também no T1 aparecem essas áreas de hemorragia. E o efeito atrófico da área lesada. Comparem com o volume do parênquima cerebral contralateral. Observem aqui a diferença, né, entre o parênquima normal e aqui o parênquima acometido. E isso é um detalhe da ressonância magnética, um paciente com um infarto antigo e o surgimento aqui de um infarto novo, observado através da difusão. Então, em termos gerais, né, na fase aguda, a TC é normal, a ressonância difusão foi disruptive, né, ela modificou completamente a propedêutica de imagem. Na fase subaguda, ela predomina o efeito expansivo e o surgimento de hemorragia. E na fase crônica, predomina a atrofia e encefalomalácia. Um detalhe aqui a respeito da encefalomalácia é que esse termo encefalomalácia ele foi herdado, né, foi adaptado da patologia. A encefalomalácia macrocística ela se refere à necrose por liquefação que o parênquima cerebral sofre em decorrência do processo de infarto. Então, esse é um termo da patologia. Necrose por liquefação secundária ao infarto, eles chamam de encefalomalácia macrocística. E a gente adaptou isso para a nossa prática diária de radiologia, quando a gente observa uma área infartada crônica substituída por água, onde ela é muito preta na tomografia e apresenta muito brilho no T2, é muito preto também no T1, a gente fala em encefalomalácia. Muito bem, gente. Era basicamente isso aqui a respeito da cronologia e os aspectos de imagem dos infartos cerebrais. Nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Já são 7h10 aqui. Na próxima quarta-feira, a gente vai continuar conversando sobre infarto, nós vamos falar sobre a fisiologia e conduta, sobre trombectomia, trombólise, etc. Então, não percam na próxima quarta, que vocês tenham uma boa semana aí, se cuidem, se protejam, vocês e seus familiares aí. Um beijo grande para vocês, tá? Até logo, gente. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ou usando o chat, ou então pode abrir o microfone e fazer uma pergunta aqui. Alguma coisa aí, gente? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui, ó. Não tem pergunta não, só tem... Valeu, gente. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço a presença de vocês aí, um prazer estar com vocês aí, tá? Obrigado, professor. Obrigada, doutor Fábio. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, a gente se encontra aí, tá? Pronto, Fábio. Até a próxima. Excelente aula, professor. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite.